Muito bem, gente. Falando dos antibióticos, então, temos aí os naturais. Sempre mais triste quando são bonitos, eu não sei porquê, mas... Os semi-sintéticos e sintéticos. Os naturais são produzidos integralmente por micro-organismos, né? Como exemplo, as penicilinas. Os semi-sintéticos produzidos por micro-organismos, né? Parte deles, e depois terminados em laboratório, né? E como o caso das cefalosporinas, e os sintéticos, que são feitos integralmente através de laboratórios. Muito bem. Os antibióticos, eles podem ser bacteriostáticos e bactericidas. Os bacteriostáticos são aqueles que acabam inibindo apenas o crescimento bacteriano. E os bactericidas são aqueles que vão matar a bactéria. Tá? Os antibióticos, gente, eles podem agir em várias partes da bactéria. A bactéria, ela possui a parede celular, ela possui a membrana, né? É celular, ela possui uma síntese de ácido fólico que é importantíssimo, né? Esse ácido fólico para a replicação de RNA e DNA. A bactéria tem o seu próprio DNA, o RNA, né? E a bactéria tem os ribossomas, que fazem a síntese de proteínas. Bem, os antibióticos, tá? Eles podem ter como alvo qualquer uma dessas partes que nós comentamos. No caso, tá, das penicilinas, que é o que a gente vai começar a falar, as penicilinas têm como alvo a parede celular, a parede bacteriana. É lá que as penicilinas agem. As penicilinas, elas pertencem a uma classe de antibióticos chamados de beta-lactâmicos. Essa classe beta-lactâmicos, gente, vem de uma estrutura química, um anel químico chamado beta-lactâmico. Então, todo antibiótico, tá, que pertence a essa classe beta-lactâmico tem em comum esse anel beta-lactâmico na estrutura molecular. Tá? Então, todos eles têm em comum esse anel. Ok? Muito bem. As penicilinas, como eu disse, tá, são beta-lactâmicos. E as penicilinas, né, são naturais, são provenientes aí da síntese, né, de fungos. Muito bem. A penicilina, a mais, né, que a gente conhece aí, né, a penicilina G, a benzilpenicilina, ela é um pó alcalino, né, que pode ser sódico ou potássio, e ela é inativado em pH fracamente ácido ou alcalino. Então, isso daí dificulta muito a administração dessas penicilinas por via oral,
né? Porque se ela se inativa ou num pH ácido fraco ou num pH alcalino, não tem como, né? Ser absorvido por via oral. Então, ela vai sofrer inativação. Então, as penicilinas, elas são administradas por via parenteral. Veja que nós estamos comentando, tá? Das penicilinas lá, as tradicionais, tá? Para chegar às derivadas que nós temos hoje, né? Então, essa penicilina, a penicilina G, a natural, tá? Ela é administrada somente por via parenteral, ok? E tem uma meia-vida de eliminação muito rápida, em torno de 4 horas. Né? Muito bem. Aí, com a intenção de prolongar o tempo de ação dessa penicilina G, foram tentando assim modificar ou associar essa penicilina G para tentar prolongar o seu tempo de ação. E aí surgiu uma associação da penicilina G com procaína. A procaína nada mais é do que um anestésico, né? E ela é um vasoconstrictor. Então, associando a penicilina G à procaína, você faz uma administração intramuscular, né? E você retarda a absorção, ela vai sendo absorvida, né, de uma forma mais lenta, prolongando aí o tempo de ação. Certo? Então, essa foi a penicilina G procaína. E depois associaram essa mesma penicilina G a uma outra substância, a moléculas de benzatina, né? Que é a molécula grande, que você faz a aplicação também intramuscular, e a benzatina vai liberando a penicilina de forma lenta para a circulação. Então, veja, de uma penicilina, nós temos agora 3. Temos a penicilina G, a natural, aquela a tradicional, tá? Que é usada, né? É dissolvida em soro, somente por via intravascular, usada até hoje, tá? Em hospitais. E tem uma meia-vida curta, de aproximadamente 4 horas. A partir dela, surgiu a penicilina procaína, a aplicação intramuscular, tá? De meia-vida de 12 a 24 horas, dependendo a dose que você usa. E depois, a penicilina G benzatina, a famosa benzetacil, né? Que administrada também intramuscular, e ela pode durar aí até 28 dias, tá? Só que tem a diferença em pico de ação, tá? A penicilina G, a natural, a hora que você faz a administração dela, ela tem um pico rápido de ação na circulação. A hora que você faz a procaína, ela também tem um pico até mais ou menos rápido e depois ela vai decaindo mais lentamente. A benzetacil, que é a penicilina G, benzatina, ela não tem pico, tá? Ela é administrada
ela aparece no sangue e vai se mantendo constante, tá, por alguns dias. Então, ela não consegue fazer pico de ação. Essa é a diferença. Tanto que para alguns tipos de infecções, onde você precisa de uma dose alta de penicilina, você precisa de um pico, tá? A bezetacil não pode ser utilizada. Ok? Muito bem. E como que essas penicilinas agem? Lembra que eu falei que esses fármacos têm em comum um anel químico, né? Um anel chamado beta-lactâmico. E eu falei para vocês que as penicilinas, ou os beta-lactâmicos, o alvo de ação deles é a parede celular. Então, as penicilinas, elas têm a propriedade de penetrar na parede bacteriana e ela vai se ligar, tá, em umas proteínas que hoje são chamadas, né, de proteínas ligadoras de penicilina. Essas proteínas ligadoras, elas são, nada mais do que os glicanos, que são os constituintes da parede, né, celular. Essa construção, a parede, gente, só deixa eu fazer um parênteses aqui. Está aparecendo a minha imagem? Vocês conseguem me ver? Conseguem ver as minhas mãos? Sim, professor. Conseguem? Sim? Sim. Tá bom, então. Então, veja bem. A constituição, a parede celular bacteriana, ela é composta por esses peptídeo glicanos, onde formam cadeias horizontais e cadeias verticais, certo? Aqui tem uma, aqui tem outra. E isso vai fazendo, tá, com que isso fique bem firme. E é esse tipo de ligação, tá, da parede que dá a sustentação à parede bacteriana. Professor, Aonde entra... Oi. Elas ficam na horizontal e na vertical também? Isso, Fica tá? uma costura. Isso, eu tenho uma camada horizontal e camadas na vertical, fixando, tá? Então fica como se fosse uma grade, certo? Uhum. Aquelas grades de ferro, onde tem a barra em cima, a barra embaixo e aquelas barras na vertical. É mais ou menos isso, tá? Aonde dá, então, a sustentação, certo? Da parede. Tudo bem? Aonde entra as penicilinas? Esse anel beta-lactâmico, ele tem uma certa afinidade, tá? Por esses peptídeos glicanos que fazem a ligação. Sabe aonde, comparando a uma barra de ferro, sabe aonde vai a solda da barra, que dá a fixação da barra? A penicilina, ela liga, certo? Aqui, não deixando ter aquela solda. Ela se liga no lugar da solda. E acontece o quê? Acontece que essa barra fica frouxa. Então, isso vai acontecer na hora em que a bactéria ela está se dividindo. Na formação, tá, de uma nova parede celular, as penicilinas, elas entram aí na parede
e começam a fazer parte da constituição dessa parede, se ligando a esses peptídeos, tá? E não deixando que ocorra essa solda, essa fixação. O que vai acontecer? Essa parede, ela vai ficar frouxa, tá? E dentro da bactéria, a pressão osmótica dela é muito alta. E com a parede frouxa, essa bactéria não suporta. E a bactéria vai fazer o quê? Se romper. Ela se rompe. E rompendo, ela morre. É desse jeito que esses fármacos agem. Então, ele vai para a parede, né? A bactéria, no momento em que ela está se dividindo, formando novas paredes para as novas bactérias, o antibiótico ele entra e começa a fazer parte da constituição dessa parede. Só que ele acaba se ligando em pontos chaves, né? Não deixando ter essa ligação, não deixando ter a fixação dessas cadeias. E aí a parede fica frouxa e se rompe. Tudo bem, pessoal? É como se ele tentasse enganar, como se ele fizesse parte da matéria constituinte e deixasse um lado fraco. Exatamente isso. Ele entra como ele fosse fazer parte da parede, como fizesse parte da natureza bacteriana. Exatamente isso. Tá? Ele acaba, então, enganando. Tudo bem, gente? E aí, então, a bactéria, ela acaba se rompendo, né? E morrendo. Então, a penicilina, ela é o quê? É bactericida ou bacterostática? Quem responde? Bactericida. Bactericida. A penicilina mata, a bactéria morre, tá? Então, é bactericida. Ok? Muito bem. Infelizmente, né? Infelizmente, nós temos resistências, né? Bacterianas. As bactérias acabam aprendendo a se defender dos antibióticos. E no uso das penicilinas, nós acabamos tendo aí alguns mecanismos de resistência. Entre eles, as bactérias, elas entrando em contato com o antibiótico, elas reconhecem o que vai fazer mal para ela, tá? E a bactéria acaba sintetizando enzimas que são capazes de quebrar aquele anel beta-lactâmico. E se quebrar esse anel beta-lactâmico, o antibiótico perde o efeito, porque é esse anel beta-lactâmico que dá ação ao antibiótico. Então, as bactérias, elas se defendem, tá? Criando essas enzimas. Essas enzimas foram chamadas de enzimas beta-lactamases, tá? Enzimas beta-lactamases. Os estafilococos, eles produzem algumas bactérias gram-negativas, a mesma coisa. Eles abrem esse anel beta-lactâmicos e aí o antibiótico perde o efeito. Uma outra forma de resistência é a bactéria sabe que se aquele antibiótico entrar na parede, vai prejudicar. Então, ela tem a capacidade de se defender modificando ou reduzindo a permeabilidade da parede celular.
Então, aí, as penicilinas não conseguem atravessar, não conseguem entrar, e se não entram, não conseguem se ligar às proteínas ligadoras. E aí, perde-se a ação. Certo? Isso é uma outra forma, um outro mecanismo de resistência. Um outro mecanismo também de resistência, a bactéria, ela modifica essas proteínas. Ela vai modificar a estrutura química dessas proteínas para que, se a penicilina entrar, ela não consiga reconhecer essa proteína e não se liga mais. Não reconhecendo, não se liga, e aí não atrapalha o desenvolvimento da parede. Certo? A bactéria que faz isso aí também é o Staphylo aureus. Ele faz isso. Tá? Tudo bem, gente? Então, esses 3 mecanismos são os mais comuns, tá? Existe um outro também, que alguns autores falam e citam, que é o fenômeno intolerância, que é o aparecimento de enzimas defeituosas. Dizem que acontece alguns casos disso com o pneumococo. Através do uso do antibiótico, a bactéria ela começa, né, a desenvolver enzimas defeituosas, aonde modifica também a estrutura do antibiótico e ele não consegue se ligar. Muito bem. Continuando. Gente, as penicilinas, o metabolismo delas, a penicilina G, ela é instável em meio acentuadamente ácido ou básico. Entretanto, é estável e aumenta a atividade em meio ligeiramente ácido. Então, veja, ela é instável em meio acentuadamente ácido ou básico, mas estável e aumenta a atividade em meio ligeiramente ácido. Aonde que nós temos esse meio ligeiramente ácido? No processo inflamatório. No processo inflamatório, nós vamos ter, tá? Professor, você poderia repetir essa parte? Ela é instável no meio acentuadamente ácido e básico. Isso. Mas ela se torna estável, é isso? Estável e aumenta até a potência em meio ligeiramente ácido. Um ácido muito fraquinho, ligeiramente ácido. E isso acontece, né? Acontece principalmente no processo inflamatório, onde a inflamação torna aquele meio ligeiramente ácido. Então, na inflamação, ela tem uma boa ação, caso haja algum tipo de infecção. Ok? Já a absorção oral, a gente já falou que é irregular, né? Então, ela só é usada via parenteral. Gente, a penicilina intravascular, ela só é feita dissolvida em soro fisiológico num método gota a gota contínuo, tá? Não se aplica a penicilina diretamente em vasos, tá? Pode provocar flebite, é muito perigoso. A penicilina procaína tem uma ação... Oi. Mas a bezetacil não é dado, tipo, na injeção? Não, estou falando da penicilina, a natural, aquela que é a pura, tá?
a primitiva, que é dado na veia. A bezetacil é a penicilina G benzatina. Entendeu? Sim, obrigada. Lembra que nós falamos e que existe 3 penicilinas? Todas é a mesma coisa. Só que tem a natural, que é a pioneira, a primeira que foi feita e utilizada, e que é usada até hoje, né, diluída em soro e feita intravascular. É dessa aí que eu tô falando, tá? Então, é a penicilina G natural, tá? Aí depois vem a G-procaína e depois vem a G-benzatina, que é a bezetacil. Tudo bem, gente? Então, a procaína, a G é procaína, tem uma ação prolongada, administrada intramuscular, absorção rápida, eliminação lenta. Muito bem. Aqui tem a particularidade, gente. A penicilina G é procaína. Lembra que eu falei para vocês que a procaína é um anestésico e faz vasoconstricção. Então, foi associado a penicilina G à procaína. Só que se aplicar a penicilina G procaína pura, tá? Ela vai provocar uma vasoconstricção e vai ser absorvido muito lentamente e você acaba não tendo um pico. E esse pico de ação é importante. Como que eles resolveram isso? No mesmo frasco, é colocado a penicilina procaína associada à procaína, ligada à procaína, e colocada a penicilina G, a cristalina, a natural. Então, veja bem, quando você faz essa associação e você aplica intramuscular, a penicilina G é natural, ela é absorvida rapidamente. Então, ela vai fazer o pico. Enquanto que a penicilina que está associada à procaína, ela vai sendo absorvida lentamente, porque ela vai ter a vasoconstricção. Então, o que nós temos quando você usa essa procaína? Você tem o pico de ação, que é dado pela G, que está associada a ela, e depois é mantido essa concentração por 12 ou até 24 horas, em razão da procaína, tá? Eu não sei se vocês, quem trabalha em hospital, hoje praticamente quase não se usa mais, né? Mas se usava muito a Despacilina ou o Aicilin, tá? São nomes comerciais. Você pode pegar pela bula que você vai ver, é penicilina, é procaína, né? É 300 mil unidades ou 600 mil unidades, e penicilina G, é cristalina, né? Que é a natural, é 100 mil unidades. Então, para cada 300 mil unidades da procaína, você faz 100 mil da G natural, tá? Para dar aquele pico e depois a manutenção. Entenderam isso, gente? Tudo bem? Qualquer coisa vocês interrompem, tá? E a bezetacil, que é a penicilina G-benzatina. Ela é pouco solúvel, né? É administrada intramuscular e consegue manter um nível plasmático aí de 21 a 30 dias, né? Vai depender também da dose utilizada.
O aumento da dose da bezetacil não provoca elevação na concentração sanguínea. Não. Mas vai o quê? Aumentar o tempo de circulação. Tá? Então, se eu usar, vamos supor, 1.200.000, eu mantenho aí por 21 dias. Se eu usar 2.400.000 de unidade, eu garanto esse tempo aí por mais até aí uns 30 dias. Então, eu aumento o tempo, eu não aumento a concentração plasmática, tá? Isso é importante. Tudo bem? E aí, é metabolizada no fígado e também a penicilina G, gente, ela é metabolizada por enzimas presentes no pus. Quando se tem pus, um processo purulento, né, um abscesso e tal, tem muitas enzimas que degradam a penicilina. Então, nesses processos, não é recomendado a utilização da penicilina, tá? Porque ela é inativada por essas enzimas presentes no pus. Ok? Muito bem. A penicilina G, a cristalina, tá? A natural, é rapidamente eliminada por secreção ativa do túbulo contorcido proximal. Em torno de 80% dela é eliminada pelos rins, rapidamente. E 20% por filtração. Veja, se ela sofre 80% de secreção tubular, ela é muito rapidamente eliminada, porque ela passa pelo rim, né? O rim é altamente vascularizado, aqueles túbulos todos, e passa sem filtrar, vai direto para os túbulos, e é excretada. Pacientes com anúria, tá? Aumenta aí a meia-vida em até 10 horas. Então, nesses pacientes, precisa fazer um ajuste, né, de dose. Existe uma substância que já foi bastante utilizada na clínica, hoje, praticamente, eu não me lembro se usa ainda hoje, mas eu acredito que não precisa mais ser utilizado hoje, mas já foi muito utilizado. É a probenicida. Probenicida. Se usava muito a penicilina associada à probenicida. Por quê? O que é probenicida? A probenicida, gente, ela bloqueia a secreção tubular da penicilina. Então, ela não deixa a penicilina sofrer essa secreção. Se não sofre essa secreção tubular, ela não é eliminada. Ok? Muito bem. Indicações clínicas, gente. Hoje, a gente usa ainda, né, as penicilinas, e principalmente aí no tratamento da sífilis, né? Sífilis não neurológica, né? E de outras treponematoses. Mas é necessário, onde é necessário manter, né, uma concentração de penicilina elevada no nosso sangue. Um minutinho que tem alguém aqui que quer aparecer também, tá? Pronto. Olha lá. Tá? Já viu? Agora você pode permitir que eu continue? Tá bom, vai para lá então. Beijo. O uso profilático da penicilina também está indicado, né,
em pacientes que sofrem um surto agudo de febre reumática. Pessoas que sofrem, ou que já tiveram um surto de febre reumática, tá? Faz uso da penicilina G, a benzatina, né? O que a gente usa hoje, até hoje, né? A gente usa a Bezetacil 1.200.000. É usado a cada 3 ou 4 semanas. Então, quem teve aí um surto de febre reumática, vai tomar a Bezetacil pelo menos uma vez por mês, por aproximadamente 5 anos, tá? 5 anos. Vários consensos, né, de reumatologia já tentaram reduzir, né, o uso dela para a cada 15 dias. Agora, eles pararam e analisaram, né? Você imagine um paciente precisar tomar uma Bezetacil a cada 15 dias por 5 anos. Né? Quem já tomou sabe como é, né? Dói pra caramba. Então, esse consenso chegou à conclusão que mesmo com o risco de adquirir uma certa resistência tal, é melhor oferecer uma vez por mês do que exigir a cada 15 dias e o paciente acabar abandonando, né, o tratamento. Então, ainda se usa hoje uma vez ao mês. A penicilina benzatina não deve ser utilizada em tratamentos de erisipela, pneumonia, gonorreia, né, feridas traumáticas e na profilaxia de tétano. Por que não? Porque essas infecções precisam de picos plasmáticos altos para erradicar. E a Bezetacil não consegue ter esses picos. Lembra que eu falei? Ela vai baixinha e mantendo por longos períodos. Então, você não consegue ter picos de concentração. Aí você acaba não tendo eficácia, certo? Nesse tipo de infecção. Ok? Muito bem. O que mais, professor? Oi? Ela não deve ser utilizada a bezatina em gonorreia. E qual mais? Em feridas traumáticas e na profilaxia do tétano. Tudo que precisa de alta concentração plasmática, ela não é utilizada. Tá? Agora, já a procaína, ela pode ser utilizada, né? Hoje nós temos outros tipos de antibiótico para esses casos, né? Mas, vamos supor, antigamente, há 20, 30 anos, certo atrás, a gente não tinha tantas opções assim. Então, para esses casos, tinha que ser utilizado a penicilina procaína. A procaína pode ser usada porque ela consegue fazer aqueles picos, né? Só para ter a ideia, né? Quando eu comecei a trabalhar com farmácia, né? Não que eu seja velho, tá? Não é não, é que eu comecei novo. A gente usava o tratamento de pneumonias com a procaína. Em criancinha, gente. A gente fazia a procaína de 12 em 12 horas, por 7, 10 dias. Nossa, isso era uma judieira desgraçada. Judiava demais, demais, demais. Aí, quando saiu aí a amoxicilina, né, via oral, nossa, foi um alívio, né, para os pais e para a gente, né, que tinha que fazer. A penicilina,
a procaína, ela pode ser utilizada em pneumonias, né, comunitárias, e foi muito utilizada, né. Hoje, a gente não usa mais, né, em razão da amoxicilina, né, quando a amoxicilina veio, então ela é a penicilina derivada, né, que substituiu esse uso da penicilina procaína, tá? Mas a gente usou muito dela. As penicilinas, gente, ela, quanto à toxicidade, né? As penicilinas têm um alto índice terapêutico e atóxicas para o homem, tá? A gente toma aí altas doses, tá? E você não tem uma toxicidade, né? Haja visto o próprio tratamento da H. pylori, né? Você toma 2 gramas, 3 gramas, né? E tá tudo bem. Agora, as penicilinas orais, elas alteram a microbiota bacteriana do intestino, né? Mexe com a flora intestinal, né? E aí você pode ter distúrbios gastrointestinais, né? Em alguns casos, até superinfecção, né? Por micro-organismos não sensíveis às penicilinas, né? Porque a hora que você mexe com a flora Você tá bacteriana... dormindo, meu filho? Oi? Algum microfone aberto? Desculpa, professor. Não. As penicilinas, então, elas eliminam, né, aquelas bactérias, e aí outras acabam sobressaindo. Então, você pode ter uma super infecção. Agora, o que acontece muito com as penicilinas são as reações de hipersensibilidade, né? De 1 até 10% dos pacientes que fazem uso pode ter aí a hipersensibilidade. E uma taxa de morte em torno de 0,02%, tá? Desses pacientes hipersensíveis. Essas reações de hipersensibilidade, após a administração oral, a administração tópica ou sistêmica, né, de vários tipos de penicilinas. E o que nós temos? As imediatas, né? As reações de hipersensibilidade imediata, ela acontece em até 30 minutos. E é a mais perigosa, né? A mais perigosa. Ela libera uma grande quantidade de histamina, né? Gera uma urticária, leva a angioedema, né? Com um aumento muito grande dos lábios, da língua e da face, né? Rinite, asma, pode dar uma broncoconstricção, edema de laringe e anafilaxia, né, com uma hipotensão. Então, essa reação imediata é a perigosa, pode matar esse paciente. Se não socorrido, né, imediatamente, esse paciente morre. Há alguns anos atrás, nós fazíamos teste para penicilina, né? Então, se algum médico prescrevesse bezetacil, ele colocava lá, aplicar a bezetacil intramuscular, tal, após teste de sensibilidade negativo. Bom, então a gente tinha que fazer o teste. E era feito em farmácia, né? A gente aplicava a quantidade muito pequenininha, diluída
em água intradérmica. E aí você tinha que esperar. Só que hoje, esses testes, eles são proibidos. Não se usa mais teste. E por que não? Porque tem muita gente aí que acha que é alérgico, tá? Que não é. É porque esses testes davam muito falso positivo. E a pessoa que realmente fosse hipersensível, mesmo com o teste, podia ter um choque anafilático. Então, vai fazer teste para quê, né? Então, o recomendado que você faça a administração em ambiente hospitalar, né? Vai até o pronto-socorro, aplica lá, espera 30 minutinhos, não aconteceu nada, tudo bem, tchau. Vai, se acontecer, já está dentro de um ambiente hospitalar. Então, o imediato é o mais preocupante. Agora tem o acelerado, as reações aceleradas. Essas, elas podem aparecer em 1 a 72 horas. São menos perigosas. Podem desencadear certo edema de laringe, eritema, prurido, urticária, angioedema, rinite, né? Além do edema de laringe. Tá? Mas são menos perigosas. E as mais frequentes são as tardias, que acontece após dias ou até semanas. Você toma a penicilina hoje, você vai sentir só daqui 10 dias, 15 dias, né? E são as mais frequentes, tá, gente? Acontece o quê? Erupções, urticárias associadas a atralgias, angioedemas. Muitas vezes, né, o indivíduo tem as manifestações e por ter tomado já esse antibiótico há dias atrás, nem faz associação, nem se lembra disso. Ele vai procurar o quê? Vai procurar ver o que ele comeu. Então, ele acha que aquela urticária é alguma coisa que ele comeu ontem, né? Comeu hoje. Tá? Ele não vai associar aquela urticária ao uso de dias atrás. E isso é o que mais acontece, tá? Então, são reações de hipersensibilidades tardias. Interações... Professor, essas reações tardias, ela acontece ainda porque, no caso, elas ainda, a propriedade da penicilina ainda se mantém no sangue? Sim, sim. E você criou de uma forma lenta, mas criou, né, esse processo de defesa, né, imunológico. Então, você pode ter isso aí, mesmo que tardiamente. Gente, algumas interações das penicilinas de uso clínico, né? As penicilinas podem ser associadas, e são associadas, as penicilinas ou outros beta-lactâmicos, né? Como o caso das cefalosporinas, que a gente vai falar numa próxima aula, são muito associados com uma outra classe de antibióticos, que a gente vai falar também nas próximas aulas, que é aminoglicosídeos. Os aminoglicosídeos, eles só podem ser administrados por via parenteral. E as penicilinas, também por estar em ambiente hospitalar, você vai usar também a via parenteral, né? Só que esses aminoglicosídeos e os beta-lactâmicos não podem ser colocados juntos, não podem ser misturados no mesmo soro, não podem ser aplicados, mesmo que
em soros separados, mas não pode entrar no mesmo equipo, tá? Não pode. Porque quando eles se juntam, tá? Forma uma reação química entre eles e ocorre irreversível, tá? Praticamente, e ocorre a precipitação e automaticamente a inativação deles, tá? Então, você perde tanto as penicilinas quanto aminoglicosídeos. Mas Então, pode ser, tipo, se fosse o caso, colocar um em cada braço? Tipo, não um em pode. cada... Pode. Um em cada braço pode. Tá? Por quê? Porque ele vai estar diluído no seu plasma, no seu soro. Então, aí, a diluição, a concentração que vai se encontrar é muito mínima. Aí você não vai ter a reação. O perigoso é você encontrar em concentrações altas. Tá? Então, em braços diferentes, pode. Em horários, né, alternativos, também pode. Tá? Professor, você vai perder a medicação porque ela não vai ter um efeito, ou você vai ter reações perigosas? Não. Você perde pela reação de precipitação. O que você tem é desativação. Tá? Você perde o efeito. Tá? Não que vai te provocar alguma coisa, não. Você apenas perde o efeito. Ok? Uma outra coisa, gente, que acontece muito, penicilinas e contraceptivos. As penicilinas diminuem a ação contraceptiva e pode aparecer a gravidez. Tá? E por que isso? Os antibióticos, no caso, as penicilinas, principalmente, elas mexem muito com a flora intestinal, como nós já falamos, né? Ela mexe com a flora. Muito bem. Os contraceptivos, eles sofrem um processo chamado ciclo enterohepático. Então, você absorve, vai para a circulação, vai para o fígado, do fígado, bile vai para o intestino sofre a reabsorção, volta para o sangue, né? Aí se distribui, parte, volta para o fígado, vai para a bile, vai para o intestino, reabsorve, e isso fica fazendo aí esse ciclo, chamado ciclo enterohepático. Muito bem. Quando você altera a sua flora intestinal, o seu trânsito intestinal passa o quê? A acelerar. Acelera. Tanto que é muito comum você ter diarreia. Tá? Então, quando esse contraceptivo é jogado com a bile para o intestino, em razão do trânsito estar acelerado, ele vai junto com o trânsito e não consegue ser reabsorvido. Então, você perde essa reabsorção importante do contraceptivo para manter a concentração plasmática dele. E aí você pode perder a eficácia dele. Tá? Então, é por isso que precisa tomar muito cuidado com o uso associado. Ok? A biodisponibilidade do atenolol também é reduzida quando se administra simultaneamente penicilina por via oral. Nós falamos aí que as penicilinas que a gente falou até agora são todas parenterais, né? Mas existe já derivado, e o primeiro, né, que a gente usou muito é a ampicilina, que é um derivado direto da penicilina, mas
foi utilizado por via oral, e ainda é. A gente tem ela ainda hoje aí, né? A penicilina. É a ampicilina, tá? Que é nada mais, nada menos do que uma penicilina para uso oral. Então, ela, associada ao atenolol, reduz a biodisponibilidade do atenolol, tá? E isso pode ser, perigoso. Tudo bem, gente? E só para a gente encerrar hoje, tá? Com o objetivo, né, de se ter uma penicilina de uso oral, porque até então a gente tinha só essas penicilinas parenterais, não tinha ainda essa ampicilina que eu falei para vocês agora, foi sintetizado a fenoxmetilpenicilina, que é uma penicilina chamada penicilina V. A penicilina V, ela chegou a ser comercializada, foi usada por alguns anos, né, via oral. A tentativa foi que ela fosse a substituição da bezetacil, principalmente da febre reumática, né? A ideia era essa, mas não deu certo, tá, gente? Não deu certo. Essa penicilina V, ela sofria muita inativação pelo suco gástrico, uma taxa de absorção em torno de 60%, né? E uma meia-vida também muito curta. Então, aí, foi usada ainda por alguns anos, tal, mas depois, com o aparecimento da ampicilina, e depois, então, com a amoxicilina, aí acabou de vez. Essa penicilina V a gente nem usa mais, tá? Então, a penicilina V foi uma penicilina feita para o uso oral, na tentativa de substituir a via parenteral. Tudo bem, gente? Pessoal, a gente para por aqui hoje, tá? As penicilinas. Eu vou disponibilizar para vocês esse vídeo, tá? Esse vídeo. E eu vou disponibilizar também